Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. Depois da forte chuva que castigou a cidade, fica uma dúvida. Estamos preparados para os novos temporais? 4 pessoas morreram e muitas famílias ficaram desabrigadas. Os nossos convidados são o vereador Zico Bacana, os meteorologistas Tiago Carvalho de Souza e Olívio Bahia e o engenheiro civil e conselheiro do CREA, Eduardo Koenig. Eduardo, começando por você, muito obrigado pela presença de todos vocês, mas a gente queria justamente aproveitar a sua área para entender uma situação. O alto índice de chuva justifica o caos na cidade? Absolutamente. Eu não posso concordar que seja grande justificativa. A cidade tem que estar preparada para esse tipo de evento, até porque as informações dos órgãos públicos quanto a índice pluviométrico, quanto a intensidade de chuva, elas são feitas com antecedência, quer dizer, de forma que se prepare. O que a gente percebe, identifica, eu sou um profissional público, quer dizer, eu sou da área pública, sei exatamente como isso funciona, é que o que falta é aplicar recursos na conservação, na manutenção e na operação dos sistemas. Eu venho dizendo há muitos anos sobre isso, os orçamentos dos poderes executivos, e nós estamos tratando do Poder Executivo Municipal do Rio de Janeiro, não pode ser encaminhado um orçamento ao final do ano, com uma proposta para o ano seguinte, o exercício do ano seguinte, contemplando em muito os valores de investimento, em praticamente nada em valores de custeio. Quero dizer que esse custeio ele é um valor que pode suportar a conservação, a manutenção de todo o sistema. A gente verifica que não tem recurso para custeio, mas tem recurso para investimento. Faltou conservação. Faltou conservação, com toda dúvida, com toda certeza. E mais ainda, o que a gente percebe é que falta planejamento para que se tenha esse efeito de conservação, que é necessário. Eu não digo só conservação, não. Eu falo na operação do sistema, eu falo na manutenção do sistema. Olívio, a gente consegue dimensionar essa chuva que castigou a cidade em fevereiro? Olha, sem dúvida nenhuma. Como bem disse o Eduardo, os valores climatológicos eles estão bem claros. Os estudos são feitos há décadas aí e esse é o período. O verão, é sabido que os volumes elevados ocorrem nesse período. Se nós nos lembrarmos dos desastres recentes, no Rio de Janeiro, por exemplo, como um todo, a maioria dos desastres ocorre justamente nesse período. Então, como bem disse, talvez os volumes eles podem ser dimensionados, eles são dimensionados, obviamente, e alguns períodos de chuvas acima dos extremas, eles também são esperados em alguns momentos. Não se sabe o ano exato, ou o mês exato, ou o dia exato que esses volumes extremos podem cair, mas sempre, em algum momento, esses volumes ocorrem. Tiago, você trabalha com o livro e pode também complementar essa análise, né? Em relação à meteorologia, a gente observou manchetes de que foi o maior temporal que atingiu a cidade nos últimos 21 anos, né? Como é que a gente consegue entender isso em relação ao que a cidade viveu? Então, como bem disse o Olívio, no verão a gente tem esses altos índices de chuva na cidade. Então, ano após ano no verão, normalmente a gente tem esses altos índices de pluviométricos na cidade. Então, já é sabido pelas autoridades públicas que na estação do verão, principalmente, a cidade vai passar por enchentes, alagamentos em função do alto índice de chuva que cai. Eu posso até complementar que em 2017, em junho de 2017, a gente teve uma chuva atípica para a estação. A gente estava ali no período de outono para o inverno. A gente teve aí altos índices de pluviométrico numa noite aqui na cidade, no litoral, principalmente atingindo ali a zona sul, a zona oeste um pouco menos. Acima de quase 300 milímetros. Então, em poucas não horas. foi só da chuva, ou seja, a gente também não estava preparado para essa chuva, não se preparou em relação à limpeza da... Exatamente. Então, lá em junho de 2017, a gente já estava ali um indício que as águas que poderiam cair agora no verão poderiam ser bastante altas. Então, assim, faltou um pouco de planejamento por parte das autoridades, sim. Se a gente tem uma ideia de que a tendência é de que as chuvas aumentem a cada ano, porque é uma regra em relação à meteorologia, a gente poderia ter já se preparado mesmo com uma grande quantidade de água que aconteceu? Sim, isso é comprovado. A gente teve, como eu citei, logo no início do inverno, uma chuva muito acima da capacidade para a estação. Então, a gente provavelmente no verão, como era esperado um verão mais chuvoso,
Então, com certeza, a gente teria novamente altos índices pluviométricos na estação. Vereador, o senhor que representa aí a Comissão da Defesa Civil, houve uma falha em relação a essa conservação na sua avaliação? Caros amigos, Tiago, Eduardo e Olívio, é com muita preocupação que eu venho participar desse debate, que é uma situação realmente muito, não é clamorosa, é que a população, ela pede a cada ano, porque os maiores fatores que vêm alavancando essa diminuição ou aumento é o nosso clima e vemos a chuva. Essa época realmente de verão que se encontra todos os anos, a cada ano que passa, as autoridades, conforme o amigo ali deixou em evidência, elas falam que vão tomar as iniciativas precavíveis e no outro ano acontecem as mesmas coisas. São inúmeras pessoas que vêm a morrer, inundações e perdas, né? Acredito eu, com certeza, que a conservação, sendo feito várias desobstruções dos bueiros, porque, na verdade, temos que se conscientizar, não só o Estado e a sociedade. Temos que ter essa harmonia, porque a sociedade em si, ela faz um pouco, ela tem um pouco também dessa culpabilidade, porque a Conlurb em si, que nós vimos na rua, tem um trabalho demandado dia a dia que a gente vê, fazendo a varredura, mas limpa-se hoje, no outro dia já está entupido novamente. É a conscientização, a educação da população. Podemos culpar, com certeza, o poder público, né? Mas acredito eu que a sociedade tem um pouco de participação no que vem acontecendo. De que forma? Tendo forma educada, de como botar onde se vai se jogar os lixos, ou o armazenamento, de onde será feito a drenagem, posteriormente, dos rios, porque em certos rios, onde eu moro mesmo, foi encontrar lá dejetos de animais mortos, sofás, até mesmo televisão dentro do rio. Quem jogou aquilo ali não foi a natureza, foi a população em si que jogou, de algum modo, bota em qualquer lugar, a chuva vem conforme a demanda, ele é forte e acaba trazendo esse transtorno todo. Porque botar a culpabilidade só na natureza, eu discordo dessa tese. Eduardo, a gente precisa entender um termo que você domina, que é a questão do tempo de recorrência. Ou seja, como que a gente consegue explicar para o nosso público a previsão da água que vai passar pela tubulação ali embaixo? Sérgio, eu tenho dito o seguinte, o dimensionamento de galeria de águas pluviais é uma fórmula, né, matemática, composta por constantes e com variáveis. Quer dizer, o valor final calculado, ele é um valor a ser considerado para todo o dimensionamento. Então, os órgãos públicos, como falei anteriormente, nos fornecem, nós projetistas, esses valores, que são medidos, né, com uma avaliação de anos, e nos permite a gente saber se uma galeria de águas pluviais tem um diâmetro de 400 milímetros ou de 500, o que quer que seja. Mas é uma coisa fundamental nisso daí. Dimensionamos, fazemos o projeto, né, executamos a obra. Quando nós fazemos e conceituamos o projeto, a gente dimensiona isso imaginando que até 15% da seção do tubo é uma seção de assoreamento. Como o vereador falou, é lógico que nos bueiros, nas caixas de ralo, de uma forma geral, é guimba de cigarro, é papel, é palito de sorvete, etc., que caminha para a galeria. Isso faz um assoreamento. O que é? Faz um volume de material sólido ao fundo que diminui a vazão da tubulação. Isso é previsto. Isso é previsto. Isso é previsto. Tanto é que quando a gente dimensiona aqueles valores inicialmente na nossa fórmula, nós consideramos que 85%, tão somente 85%, daquele diâmetro é vazão de água propriamente dita. Por quê? Porque esses 15% retidos tem que ser de obrigação total do Poder Executivo a limpeza e desobstrução. Quer dizer, então a gente parte de 100%. Mas como a gente sabe que tem uma demora nesse processo de conservação e de manutenção, a gente, olha, 15% vamos considerar. O fato é que a gente não tem visto absolutamente na rua nenhuma limpeza e desobstrução das galerias de águas pluviais. Eu não estou muito, não é que eu não esteja preocupado, mas não é questão do corpo hídrico receptor, o rio, o canal ou a vala. É muito mais a microdrenagem, que é no logradouro público.
O que está provocando inundação não é transbordamento dos rios, tão somente. É o que está debaixo do nosso pés. Algum tempo passado, a gente verificou no bairro de Botafogo uma inundação enorme na rua Voluntários da Paz, tem uma declividade enorme. Ela tem uma declividade para o mar. Como é que é quando você pegar e imaginar uma rampa com um lastro de água? Com qualquer chuva, né? Com qualquer chuva. Precisa ser um Por que aconteceu isso? Que ela teve aquela lâmina d'água? Porque não tinha capacidade de absorção na galeria de águas pluviais, nas caixas e nos bueiros. Porque não tinha manutenção. Não foi o mar que voltou. Eu não tive remanso de mar para poder obstruir a galeria e não permitir o escoamento. E nenhum corpo hídrico receptor no entorno. O que eu não tive foi capacidade de escoamento por conta de manutenção. O poder público é sim responsável por isso. O que eu falei anteriormente, é necessário que se tenha recurso para custeio. Enquanto isso não for priorizado, vamos ter problemas. E nesse segundo bloco, a gente vai agora fazer um breve intervalo, a gente vai falar sobre como a gente pode se preparar para as novas chuvas. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o Rio TV Debate, que aborda os estragos provocados pela chuva. No bloco anterior, a gente analisou o porquê, né, Olívio? Só que agora a gente gostaria de saber como que a gente pode se preparar. Em relação à meteorologia, a gente já pode ter uma previsão aproximadamente de 15 dias. Por que com todas essas informações, a gente não consegue transformar em uma ação operacional, ou seja, evitar o caos? É bem interessante isso. A gente comentou no primeiro bloco justamente isso, né? Talvez a falta de investimento seja o principal ponto. Tá? Por quê? Porque hoje a meteorologia no Brasil é uma meteorologia que a gente pode chamar meteorologia de ponta. São os mesmos modelos matemáticos que são utilizados nos Estados Unidos, pelo Centro Europeu, pelo Centro Australiano. Então, em termos de tecnologia, o Brasil não deve a nada para os países. Não somos surpreendidos mais. Com certeza absoluta. Prever o local exato, por exemplo, de um grande volume de chuva, isso nem nos Estados Unidos, nem na Europa também consegue ser feito. O grande problema é uma questão que aí vem de educação, né? E principalmente investimento, que também cabe investimento em educação. Climatologicamente, nós sabemos que o verão é o período chuvoso no Brasil. É o período onde as grandes catástrofes provocadas principalmente pela chuva, que causa deslizamento. E historicamente, a gente já deveria estar preparado, não é isso? Isso acaba provocando mortes. E, ano a ano, os anos vão entrando e o poder público, vamos dizer assim, não se programa ou não se planeja para poder cobrir as falhas dos anos anteriores. A gente aprende a cada momento que você vai, isso é na previsão de tempo, a gente sabe quando a gente deixa de dar um aviso, a gente vai, recupera as figuras todas, os mapas, os dados todos, para tentar identificar o porquê errou. E a mesma coisa deve funcionar também com o poder público. O que é que nós deixamos de passar no ano passado, no ano anterior? O que é que nós estamos deixando de fazer hoje? Tiago, é possível você que trabalha aí junto com o Olívio, ter essa ideia macro, ou seja, no ano passado, no ano retrasado, nós tivemos nas datas X, Y, situações parecidas. A gente poderia já se antecipar e ter uma ideia prévia, até bem antes dessa previsão de 15 dias, ou seja, mapear a cidade mais atingida em relação às chuvas? Nessa de se programar a longo prazo, a gente trabalha mesmo por período de estação do ano. Então, a gente sabe que no verão ele é mais chuvoso, então a gente tenta se preparar para a estação chuvosa. Como eu citei no bloco anterior, claro, existe chuvas fora da época, por exemplo, aquela do inverno de 2017. Choveu muito, foi uma chuva típica de verão. Foi quase 300 milímetros em poucas horas ali, de 3 a 4 horas. Então, assim, o ideal era se preparar ao longo de todo o ano, porque a gente vai ter episódios anômalos, né, de anomalia, fora da época, uma chuva mais intensa, porém, no verão, o poder público deveria estar 100%, digamos assim, preparado para aquela chuva concentrada e que traz o caos aí para a população. Pegando carona aí nas águas de março, fechando o verão, como é que a gente vai se preparar daqui para frente, Eduardo? Como deveria, pelo menos? Eu não fiz um comentário, esqueci, eu acho que ele é oportuno. Até aproveitando a presença do vereador. O que está acontecendo, principalmente na cidade do Rio de Janeiro? Até eu diria os municípios vizinhos, principalmente a região serrana, etc. Um adensamento populacional. O que é isso?
prédios, casas com total impermeabilidade. A gente não tem essa chuva que o Thiago falou, que percole pelo terreno virgem natural. A gente não tem terra mais. É tudo impermeável. No momento que isso é impermeável, eu vou dar um exemplo. Há 20 anos passados, por aí, a área de Bangu era considerada zona rural. E o meu coeficiente de permeabilidade para a zona rural me permitia, na montanha, acima da cota 60 naquela época, que você 80% da chuva percolasse. Só 20% que viria por corpo hídrico receptor ou para as drenagens. Hoje, a gente praticamente tem 100% dessa água vindo para as galerias de águas pluviais. Quando eu falo em conservação, eu falo numa reavaliação dos projetos e das obras executadas. Por quê? Se eu tinha 80% percolava, era absorvido pelo solo, e 20% vinha, e hoje eu tenho o inverso disso, eu tenho 80% vindo para a galeria, somente 20% percolando, a minha galeria que estava dimensionada para aquele valor, ela tem que ser alterada, ela tem que ser revista, ela tem que ser refeita, eventualmente, em alguns trechos. Então, a impermeabilidade do solo leva também um volume maior de contribuição nas galerias. Então, a gente conta com dois fatores. A falta de conservação por falta de investimento. E mais o volume, que aumentou sensivelmente. A gente pega na região de Botafogo, Arnaldo Quintela, aquelas ruas dali, então vários prédios não tinha casa. São prédios. Nós vamos sofrer e daqui a pouco nós vamos discutir sobre isso. E a Assembleia Legislativa com certeza vai fazer, que vai ser uma questão do Estado. As redes de água potável e esgoto sanitário não vão suportar aquele adensamento. Você tinha uma casa que tinha 5 pessoas, de repente tem um prédio que está com 200 pessoas. Se abastecendo com água potável e esgotando. E a galeria de águas pluviais com esse volume todo sendo lançado. Vereador, o que o Legislativo pode planejar e fazer para evitar esses problemas? Esse é o meu segundo ano à frente, nessa frente, graças a Deus, parlamentar. Estou aí no Poder Legislativo, fico feliz. No ano de 2010, só para deixar bem claro, eu estava à frente da corporação, eu ajudei a socorrer aquelas vítimas, conforme o nobre amigo aí, Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, teve aquela chuva imensa. E as autoridades, elas fazem de tudo para mitigar, para diminuir o sofrimento da população. Mas, em vez, às vezes, de ajudar, no final parece que está prejudicando. A forma de prejudicar, eu acompanhei, são construções irregulares. No pé da serra, era impossível as pessoas fazerem aquelas casas. Sim. Então, a água não tinha para onde ela seguir mais. A calçada não tinha mais o solo. Era tudo concretado. Então, a água não descia mais, impermeável. O volume de água aumentou. Aconteceu aquela catástrofe, né? Eu digo, ao longo de outro até município próximo do nosso Rio de Janeiro. Então, aqui no Rio, está sendo tomada todas as atitudes cabíveis, todas as medidas cabíveis. Eu, à frente, como presidente da Comissão de Defesa Civil, eu sou uma pessoa muito atuante, olho sempre, até o particular meu da minha folga, conforme eu deixei bem claro, às vezes eu vejo um bueiro entupido. Eu mesmo vou lá, eu faço limões, eu pego um macaco hidráulico, porque a tampa não tem como retirar ela, porque não existe um maquinário preparado para arrancar aquela tampa para fazer a limpeza. Se vocês acompanharem, é difícil, talvez o governo, o nosso município, nossa autoridade, ou até o nosso prefeito, possa planejar uma forma, uma ferramenta para tirar, para que seja feita a limpeza melhor, conforme eu deixo bem claro. Para mim, limpando os bueiros, fazendo o desentupimento das vias de acesso para onde as águas têm que se descer para os rios, com certeza vai diminuir bastante. Tivemos aqui agora na Praça da Bandeira, que foi feita uma obra enorme e inundou do mesmo jeito. Concordam comigo? Sim. Eduardo, voltando à questão das ações de prevenção. Falta aí dinheiro para essas despesas de custeio, ou seja, a gente contempla então obras novas, né, mas não consegue conservar as que já tem, e aí por isso dá esse gargalo? Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. O vereador me permite, mas o pessoal de conservação da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro tem todos os equipamentos e ferramentas necessárias
para desobstrução em tampas de bueiros, de caixa de ralo, etc. Eu tenho acompanhado. Não, pois é, eles têm, na realidade... Eles têm um trator que agarra lá, puxa no trator, mas a ferramenta eu nunca vi. Não, eles têm realmente. Mas eu acho que essa discussão não é a fundamental. Porque se não tem, deveria de ter. Deveria ter. Que a responsabilidade dele é de desobstrução, de limpeza e manutenção. Portanto, teria que tirar isso daí. Tem um grupo diário para fazer essa manutenção. Isso eu pois é, então plenamente. O que acontece? Você citou, por exemplo, a questão da Praça da Bandeira. O projeto da Praça da Bandeira, do Piscinão, não é isolado. Ele faz parte de um grande projeto, o pessoal de meteorologia sabe disso, que vem desde os Morros dos Macacos, lá em cima, né, do lado da Zona Sul, que tem um lançamento na Niemeyer, tem uma galeria que está pronta, em torno de 1.000 metros, que falta só 1.000 e pouco a fazer. Tem o Rio Joana, que teria que trabalhar. O Piscinão da Praça da Bandeira não é uma obra isolada e sozinha. Ela funciona com mais uma série de outras coisas. Foi inaugurado, ficou pronto, foi entregue e não seguiu o projeto todo de engenharia. E aí acontece o quê? É verdade que, de repente, o prefeito ele precipita, principalmente em final de governo, inaugurações para marcar uma obra. Essa obra não é sozinha, ela trabalha junto com tantas outras. Ela isoladamente não resolve absolutamente, até piora. E vou dizer mais ainda, devemos ficar preocupados com o Piscinão da Praça da Bandeira, aquele outro lá para o Rio Maracanã lá para cima, porque não tem dinheiro para custeio. E o dia que parar uma bomba dessa, igual o túnel Marcelo Alencar, vai a gente morrer afogada no túnel Marcelo Alencar. Entendeu? Pois é. Traduzindo então para o nosso público, a despesa de custeio significa justamente manutenção ao pé da letra. Manutenção, operação do sistema, repito, quer dizer, operar uma bomba, operar os equipamentos necessários de limpeza e desobstrução, né? Isso tudo contempla-se com um negócio que se chama despesa de custeio. É manter o que já tem. Entendeu? E custeio contempla até pintura de um prédio próprio do patrimônio do Poder Executivo. É importante. Só que os políticos entendem que o custeio não é o que dá palmas no primeiro momento. O que dá palmas são as inaugurações. Vamos então falar mais sobre essas soluções no terceiro bloco. Vamos para o último intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o último bloco do Rio TV Debate, que discute as consequências da chuva no Rio de Janeiro. Tiago, a gente agora gostaria de iniciar falando sobre soluções. Temos aí uma previsão de um verão atípico, podemos dizer assim, com chuvas, ou pelo menos ele era o esperado. O que a gente pode anunciar que a gente poderia fazer para evitar isso? Então, nesse verão, nesse período do verão, a gente já estava com uma previsão para o verão inteiro de uma chuva dentro da normalidade da estação ou até um pouco acima. Sim. E até aqui a chuva tem ficado um pouco acima da média climatológica da estação. Tá? Então, assim, a tendência é que para o final da estação a gente tenha novamente novas chuvas mais intensas e com um período mais longo. Então, assim, vai ocasionar novamente enchentes, transbordamentos de rios e deslizamentos. Olívio, como é que a gente consegue traduzir essas chuvas intensas? A gente pode se preparar para temporais como aconteceram, ou como aconteceu em fevereiro, ou piores ainda? Não só podem, como devem, né? A estação chuvosa ainda permanece pelo menos até março, um pouco, talvez estendendo ali abril. Esses temporais costumam ocorrer. Exatamente, até meados de abril. Meados de abril. E os então passa bem de março as águas. Acaba passando. O verão nunca termina na data do verão astronômico. O verão meteorológico ele começa às vezes antes e termina depois. Quais são essas características desses temporais ou das chuvas fortes? Olha, a característica é justamente essa. Chuva intensa em pouco intervalo de tempo. Ou seja, nós podemos ter 100 milímetros em uma hora. É muita água para o solo absorver. O solo que é impermeável absorver. Então, esse é o grande, vamos dizer assim, a grande preocupação das chuvas de verão. Então, isso provavelmente continua ocorrendo, pelo menos até o final e não só no verão, né? A gente vai ter a repetição de pancadas de chuva ao longo do ano. Ou seja, a gente precisa de um plano de soluções, não é isso, Dora? A longo prazo, né? O que você, com a sua experiência, enfim, à frente aí de todos esses setores de engenharia, poderia trazer para a gente de solução? Eu acho o seguinte, as questões, me parecem, básicas e fundamentais para que a coisa continue. Não é nenhuma novidade, é dever de ofício do Poder Executivo.
repito, a questão da conservação. Para isso é necessário que se destinem recursos, seja para investimento de equipamentos novos, de materiais, de ferramentas, um planejamento, o que me parece, isso a gente tem verificado, que absolutamente não tem planejamento nem para investimento, pela consequência do investimento. A gente vê o investimento em determinadas obras, determinadas intervenções localizadas que não planejam o entorno, como é que vai trabalhar isso, tá certo? E o planejamento de conservação do que já existe em qualquer área, eu não vou excluir nada, mas principalmente a área de infraestrutura que tem consequências. E aí, a segunda questão que eu imagino, considerando, porque a Câmara de Vereadores mudou por diversas oportunidades, e eu não vou discutir aqui se interesse do prefeito ou não interesse do prefeito, a utilização do plano de utilização do solo, né? Quer dizer, áreas que absolutamente não podiam fazer prédios, hoje pode, que era residência, virou comércio, e aí por diante, que provocou esse adensamento populacional e a impermeabilização em consequência. Acho que deveria de ter destinação de recursos para a Fundação Rio Águas, por exemplo, para que fizesse uma reavaliação, ou até avaliação em outras situações, do que já tem, para ver se comporta essa nova situação. Eu volto a falar, é um dado técnico, mas eu acho que é importante, eu acho que todos vão perceber a questão do coeficiente de permeabilidade. Ele foi alterado com esse adensamento populacional, com essa impermeabilização de solo. Deve ter, e deve a obrigação do Poder Executivo, para que se resolva isso. Destinação de recursos para uma reavaliação do que já está feito. Se está subdimensionado, se não está subdimensionada a galeria, se vale a pena, outra não. E destinação de recursos forte, com planejamento, com programa de intervenções na questão da conservação, limpeza e desobstrução de galerias. Vereador, esse raio-x mais técnico pode inspirar projetos de lei? Com certeza. Pensamento e a proposta aqui para o nosso chefe Eduardo, parabéns. Basicamente, é o próprio dito aí, temos que ter projetos para tramitar lá na nossa casa, que é a Câmara Municipal aqui do vereador, para que sejam aprovados e possam virar leis para ajudar a nossa comunidade. Eu só queria deixar aqui um breve rápido. Eu participei agora em dezembro, final do ano, quando caiu ali na Praia do Pontal. Eu participei lá, fui lá mais 2 vezes, fiz entrevista, fiz tudo, porque é a missão que eu estou árdua para o nosso município do Rio de Janeiro. E acompanhei um pouco de perto e vi a população lá, os moradores próximos. A construção ali foi feita ali, para mim e para muitos moradores que conversaram para mim no particular, que foi muito próximo do mar, né? Ali foi uma informação geográfica, né, que foi feita ali. E o rio, o mar em si, ele englobou, ele lambeu, bem dizer, aquela parte toda. E a nossa conservação, o nosso presidente, o Jorge Felipe Neto, que é o presidente da Conser do município do Rio de Janeiro, é o secretário e é o nosso deputado. Foi um investimento ali, se não me engano, de 14 milhões que foi direcionado só para aquela obra ali. E realmente ele foi entregue no final do ano e está terminando só de fazer a calçada. Mas quem vai dar a garantia daquilo? Que os moradores querem mais. Acredito eu não sou um engenheiro, está aqui o nosso engenheiro. Ali é muito difícil para arrumar. E foi colocado várias estacas ali, eu presenciei, acredito que aqui não vai trazer mais. Foi uma tomada preciosa e de emergência que foi feita pela casa, juntamente com o nosso secretário. Eduardo, aproveitando a sua presença em relação ao CREA, eu preciso da sua análise em relação à ciclovia, ou seja, primeiro foi a onda, agora foi a chuva. Como que a gente pode fazer uma ideia disso? É até oportuno, né? Porque as duas, tanto a situação da ciclovia como do vereador Zil, que falou sobre da Praia da Macumba, aquele acidente, etc. Tal. Eu queria só lembrar o seguinte: qualquer construção ela é licenciada pelo órgão público, pela prefeitura. As licenças ambientais são fornecidas pelo INEA ou pelas secretarias municipais que permite a construção. Se foi construída a casa lá, legalmente, quem licenciou foi a prefeitura. A responsabilidade é da prefeitura, que deixou construir, que não viu qual é. Nós temos um negócio que se chama faixa marginal de proteção. Essa faixa ela existe para todo o corpo hídrico, vocês bem sabem disso. Ela é da margem em diante, chega a 30 metros às vezes até 50 metros, e como do mar também.
que não permite que se construa naquela região. Entendeu? Porque o mar pode ir, faz remanso, depende da situação. Metros. Não, 300 não, é 30, 50 metros o que dá. Tá? Então, esse tipo de coisa. No caso da ciclovia especificamente, já segundo a informação que a gente teve lá no CREA, ali tem uma drenagem, um tubo de drenagem que estava fissurado, rachado, já estava para abater. Né? Aquele trecho da ciclovia foi construído em cima da areia, o que é perfeitamente viável, não é inviável. Porque o terreno arenoso tem uma resistência enorme, tem um soco na areia contida para você ver. Então, ela foi construída corretamente. Só que essa tubo de drenagem quebrou e aí a areia desceu, escoou, que a gente chama de escoar material. A areia fugiu, saiu. E aqui que teve aquele trecho lá, que era uma laje de concreto. Ela desceu. Ela ruiu porque ela desceu, porque não teve material de apoio. Porque tinha um tubo de drenagem, segundo consta, já sinalizado para o serviço de conservação da prefeitura, que era necessária a troca dele. Entendeu? Finalizando essa discussão, a gente precisa de uma rodada rápida em relação às considerações finais. Olívio. Bom, diante de tudo o que foi falado aqui, eu acredito que nada melhor que um conjunto de ações para que a coisa realmente possa dar certo. Não só caminhar, mas dar certo. A questão do investimento envolve educação, envolve a ação do poder público, que tem que tomar conta, como deve tomar conta, não deve deixar ao léu para que cada pessoa construa onde quer construir. Então passa por uma situação, a questão do investimento em equipamentos, em pessoal. Tudo isso acaba estando agregado nesse conjunto de ações para que a gente possa poder pelo menos dar uma resposta um pouco mais efetiva para a população. Senão, a gente vai chorar no próximo programa, que é as próximas mortes. Tiago. Complementando o que o Olívio diz, enfim, a gente precisa de investimento, tanto na área de meteorologia quanto nas outras afins, mas puxando para a nossa área, a gente precisa mais de investimento no meteorologista e em ferramentas que ajudem a fazer uma previsão em curto prazo, que a gente chama na meteorologia de nowcast, que é a previsão ali de 30 minutos a 1 hora antes do evento. Nessa chuva torrencial de fevereiro, né, que foi uma das maiores aí dos últimos 20 anos, digamos assim, horário, a gente conseguiu prever no máximo que, Olívio, com 1 hora de antecedência. A gente emitiu o nosso aviso interno para a população que a chuva viria com 1 hora de antecedência. Porém, a prefeitura, ela não escutou o nosso aviso, só foi restatar o aviso dela 1 hora depois do nosso. Então, assim, precisa de mais investimento para a gente poder dar o alerta de tempestade com mais antecedência. Vereador, sua conclusão. Rapidamente, no ano de 2000, a ONU trocou-se a nomenclatura que seria desastre da natureza para fenômeno da natureza. O desastre da natureza ele passou a ser feito mais a partir de quando tem a sequência, a participação do ser humano, ou seja, os resíduos, sacolas que acontecem. Então, hoje temos os fenômenos da natureza. E, com certeza, a nossa parceria, junto com o pessoal da imprensa, a televisão, os meios de comunicação, transmitir para a população, para a sociedade, aquele momento crítico, se vai chover muito hoje, para ficar em casa, isso é uma forma preventiva que acredito que vai minimizar, as pessoas não vão ser atingidas fatalmente nas ruas, como árvores caindo em carro ou alagamento e ficarem na rua. Essa é a melhor forma que acredito todos nós dessa parceria. Eduardo, finalizando. Bom, eu acho que eu já pontuei bastante, né? Quer dizer, essa questão da conservação, da manutenção, aplicação de recursos efetivamente na cidade, para a cidade, com o que a gente tem. Tá? A gente não quer só fato novo, não quer embelezamento, a gente quer o que nós temos ser conservado. Eu espero que essa discussão que a gente teve, esse debate aí, seja profícuo, que isso desdobre, seja sinalizado, que a Câmara efetivamente não é uma cobrança alucinada em cima do prefeito, não, mas sim uma coisa organizada e verifique que as pessoas percebam a necessidade, que o cidadão está percebendo isso e está querendo. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E o Rio TV Debate fica por aqui. Até o próximo encontro.